no nosso nono episódio, eu ia falar oitavo, mas é o nono episódio, a gente vai puxar um gancho da conversa passada sobre o papel da liderança e se é possível uma liderança dentro de uma instituição de ensino que possa, de fato, mudar os hábitos dos estudantes de uma forma com que eles tenham um desempenho acadêmico e pessoal muito melhor. E o Cristiano vinha falando dos tipos de liderança, né? Eu não sei se faz sentido, mas os dois tipos de liderança que você citava era a questão do revezamento de liderança ou do líder ser um sujeito único. Tem a ver isso que eu estou falando? Um pouco, assim. Na verdade, tá falando mais de escola, né? Porque quando a gente fala de liderança, você tem várias escolas de liderança, né? E a liderança é entendida, né, e vai ser afetada por questões culturais, enfim. E nós somos muito letrados, assim, e acostumados com a escola americana, né? Eu lembro até... É interessante isso, né? A minha carreira com curso de imersão começou no ACLS. E aí o manual do instrutor, ele trazia uma diretriz muito clara ali, né? Você tem que ser o líder do atendimento. E aí existia, e existe até, eu acho, hoje, um revezamento, né, entre os alunos para ver qual que vai ser o líder daquele atendimento, né? Numa visão bem hierarquizada de liderança, né? Que, inclusive, talvez seja o formato ideal para ambientes caóticos, tá? Talvez seja o formato ideal mesmo para ambientes caóticos, assim, ter essa visão, né, de comando e controle um pouco mais explícita e clara, né? Só que existem outras maneiras de se enxergar a liderança. Eu gosto de fazer uma diferenciação inicial. Eu sei que ela é meio simplória, assim, mas eu acho que é um bom ponto de partida, né? O que é habilidade, o que é competência relacionada à liderança e o que é competência relacionada a gerenciamento, a gestão. Acho que a gente pode começar desse ponto. Se eu perguntar assim, cara, o que você entende como liderança? O que você entende como liderança? Eu? A liderança eu entendo como uma pessoa, um grupo de pessoas que tem a capacidade de tomar a melhor decisão numa determinada situação. Perfeito. Então você entende liderança como um fenômeno, ou não? Como fenômeno. Exato. Isso é o que a escola francesa ela coloca, sabe? A escola americana, em vários momentos, o que ela está chamando de líder é muito mais um gerente. Eu brinco que o gerente, a gestão, o gerenciamento, tem regra escrita e regra clara. Você tem manual de consulta. Uhum. Né? Então, você vai enfrentar uma determinada situação, você tem um manual escrito, você vai fazer o passo A, o passo B, o passo C, e esse é o melhor caminho para resolver esse determinado problema. Né? Isso não é competência de liderança. Né? Isso é competência de um gestor, de um gerente. Uhum. Né? Então, você tem regra escrita, clara, objetiva, você tem um gestor. Tá? Então, é muito mais, quando a gente pensa, especialmente, né, em treinamento de emergência, muita coisa é protocolar. Uhum. Então, eu estou fazendo uma separação aqui, mas só para deixar isso claro. Né? É como se você fosse um gestor de atendimento. Você vai seguir ali aqueles protocolos, para passar. Pronto. Agora, a liderança, quando a gente traz por esse aspecto que você colocou, é muito interessante, porque ela acontece na subjetividade. Né? A partir do momento, peraí, eu tenho um problema novo aqui, eu sabia como que eu resolvia a caneca assim. Mas se a caneca vem assado, opa, isso ainda ninguém descreveu e eu tenho que resolver esse problema dessa caneca aqui agora. Né? É nesse cenário, né, que eclode competências relacionadas à liderança, que vão passar, claro, né, por uma comunicação adequada, assertiva, clara, vão passar por habilidade de mediação, de facilitação de grupo, mas é um fenômeno. É um fenômeno que vai acontecer. Né? É assim que, inclusive, eu consegui sair na defesa da minha dissertação. Né? Que enquanto eu estava pensando com essa cabeça de liderança, vou treinar liderança, competência de liderança, isso me deu uma bugada. Assim, eu falei, cara, eu acho que não dá para treinar liderança, não. Uhum. Agora, quando eu passo, né, e eu mudo um pouco, talvez seja até um pouco semântico isso, né? Mas vamos desenvolver algumas competências relacionadas à liderança, eu estou tentando preparar você, ou o aluno que seja, para esse cenário mais subjetivo, que é muito frequente, inclusive, né, na área da saúde. Você tem regras definidas até um determinado ponto, mas passa de um determinado ponto, você vai ter muitas perguntas para uma ausência grande de respostas. Né? E isso é entender a liderança como fenômeno. Né? Então, eu tenho um problema, um fenômeno acontecendo, a liderança ela vai eclodir. Né? Nesse momento, pode valer hierarquia de conhecimento, em determinados aspectos, experiência, pode valer uma hierarquia, né, de competências mais sociais, né, dependendo da natureza do problema, e está tudo bem. Né? As relações de liderança elas vão acontecer numa pessoa ou num grupo pequeno de pessoas,
o problema vai ser resolvido e o fenômeno está desfeito na liderança. Então, eu penso em liderança muito nesse ambiente, tá? Nesse ambiente. Claro que aí tem um desdobramento, como que eu crio esse tipo de ambiente, né, próximo da realidade para mim viabilizar ou permitir esse desenvolvimento de competência no... Acho que o centro da minha pergunta é essa. É isso. É exatamente isso. E aí, cara, a gente tem um pequeno problema, né? Porque, em geral, claro que dá para você simular isso muito bem, tá? A gente tem trabalhos mostrando que dá para você simular isso muito bem. Você pode construir ambientes, né, dentro de laboratório, né, focado em competências, né, não técnicas, humanidades e tudo. Mas todo esse cenário, né, ele é um preparatório para algo real ainda, né? E aí eu acho que o desafio nosso, né, como de fato colocar o aluno, né, nesse mundo real, né, e permitir que ele se relacione com esse mundo, né, e que ele tenha a mesma possibilidade que nós tivemos, porque na nossa época de formação, né, não existia esses ambientes mais herméticos, não existia nada disso, zero, né? E a gente tinha a possibilidade, de fato, ao lado de um professor, de um mestre, né, conviver ali, né, no entorno do paciente, num ambiente real, e aprender, né, com essa referência, né, cara? Eu acho que talvez talvez seja um pouco saudosismo falar, mas talvez para mim essa é a grande perda que existe hoje, sabe, nessa formação médica, assim, sabe? É aquela relação que se dava ali no encontro, né, do paciente com o seu professor e com você como observador, né, e ter aquela possibilidade ali, né, de acompanhar de perto, né, na temperatura adequada, na pressão adequada ali. E diante de um problema que o professor não sabe ainda qual é, né? Exato. Que ele vai vivenciar, vai escutar através do aluno e vai tomar uma decisão, né? É isso. E vem cá, você falou sobre a questão da liderança como fenômeno. No final das contas, então, em qualquer ambiente que tenha um grupo, vamos falar a faculdade como sendo esse ambiente, não existe nunca ausência de liderança, né? Não. Sempre tem uma liderança. Sempre tem uma liderança. E, eventualmente, essa liderança pode ser tomada por N motivos e por N pessoas. Sim. Você pode ter, por exemplo, uma faculdade desgovernada onde um grupo de alunos toma a liderança e assume ali a semântica, né, das conversas ali, enfim, dos problemas. Sim. Através dos seus próprios interesses, né? Isso seria um problema. Eu acho que é uma inversão. E você acha que a gestão da faculdade deveria ter essa preocupação em relação aos docentes? Sem dúvida, cara. Acho como que isso funcionaria? Sem dúvida, assim, sabe? Eu acho que é interessante, né? As faculdades, elas estão, em maior ou menor grau, né, sofrendo processos de judicialização da educação, né? E isso é um negócio, cara, que isso talvez tenha sido um dos principais motivos, assim, de matar um pouquinho, assim, do gosto, sabe, que eu tinha na atividade docente, né? Existe uma dificuldade muito grande hoje de lidar, né, com alguns grupos de aluno, porque tudo judicializa, né? Você não consegue... Outro dia eu estava conversando com um colega, né, professor. O cara tem um flagrante de uma cola, você não consegue zerar uma prova de um aluno porque judicializa, mandado de segurança. Por um ato imoral, né? Por um ato imoral, sabe? Então, isso uma cara, fraude, né? Isso para mim, cara, é um negócio difícil, assim, de entender, sabe? Cara, que tipo de mensagem que a gente está passando, sabe? Acolhendo esse tipo de coisa. Isso não passa pela liderança? Sem dúvida. Sabe? Então, assim, sem dúvida. Eu acho que, aí pensando em liderança acadêmica, né? A liderança do ensino em si, cara, eu acho que é uma questão fundamental, cara. Porque eu noto um certo desequilíbrio, sabe? Nessa relação instituição-aluno. E, assim, você muito sensível aqui, né? Que é uma relação comercial para grande parte dessas instituições. Não estou falando que acontece só onde a relação é comercial, não. Isso acontece também em instituições públicas e tudo, tá? Sim. Mas, querendo ou não, cara, passa por esse aspecto comercial, né? E aí é muito perigoso. Né? Porque se eu estou disputando o mercado, né? Eu disputo o mercado por qualidade, né? Eu disputo o mercado por preço. Tá? E tem a ver com qualidade, né? Mas existe a possibilidade de você disputar mercado
Facilidade. Pelas facilidades. Ah. Entendeu? Isso tá relacionado à qualidade, né? Porque geralmente isso vem carregado de abrir mão de qualidade, né? E aí que eu acho que a instituição tem que ficar com a guarda alta, sabe? Porque é muito fácil, né, ser pressionado pelo aspecto financeiro, porque faz parte da natureza do negócio. Afinal de contas, se você não tiver caixa, não tiver retorno, como é que você segue, né? Abrir mão, às vezes, da questão da aumentar a questão da facilidade, né? Então, isso é perigoso. Você vê alguma consequência a médio prazo para isso? Acho que a curto prazo, na minha opinião, a curto prazo, quando a gente baixa a guarda no rigor, é perder a liderança. Perder a liderança. O que o professor oferece é o rigor, não tem jeito. Cara, e o aluno? Isso pode ser mais fácil na formação e na relação do aluno com a sua instituição, mas esse aluno, a chance dele se frustrar na hora que de fato ele pisar no mercado, cara, ela é muito maior, né? Muito maior. Ah. Você não está preparando ele para a realidade. Eu brinco dizendo assim, o que a faculdade perdoa, o mundo não perdoa, né? É isso. Porque o primeiro problema que ele tiver, e ele vai ter, né, uma divergência grande com o paciente, um problema com o paciente, cara, é fatal, né? Engolido, né? É engolido. E você já viu isso acontecer? Já vi ex-alunos, inclusive, sabe assim? De se desencantarem, inclusive, com a medicina, sabe? Frente a problemas reais esperados, né? Você vai ter uma carreira média de 30, 40, 50 anos, você vai enfrentar diversos divergências, problemas com o paciente, né? O meu pensamento é o seguinte também, se um sujeito leva a faculdade fraudando, né? Com a fraude da cola, enfim, se ele leva buscando facilidade, se ele busca o diploma a qualquer custo, por que ele acha que depois que ele tiver o diploma as coisas vão ser melhores, né? Não tem. Essa conta não bate, né? Não bate, é isso aí. Então, talvez isso aí seja uma das razões de tanta frustração na medicina, né? Eu acho. É isso aí, esse preço vai chegar, sabe? Então, se a faculdade não se posicionar, né, mais fortemente, né? Porque, se você parar para pensar, né, uma das competências, né, um dos comportamentos a ser desenvolver é resiliência, né? E a faculdade talvez seja o melhor lugar para começar a se ensinar um pouco de resiliência, né? Tinha que ser escola, né? A verdade é essa. A verdade é essa. Então, cara, é frustração na certa depois, eu acho, sabe? Acho que não tem como, fatalmente. E o papel, por exemplo, quais seriam as características de um professor ou um corpo docente que pudesse ou que poderia assumir a liderança em relação a mostrar para uma parte dos alunos, não todos, de que é necessário um rigor, é necessária uma liturgia ali envolvendo a medicina? Assim, existem essas pessoas? Quem são essas pessoas? Cara, existe, mas eu acho que é um grupo pequeno, sabe? Até eu não acho que em nenhuma medida, né, demérito de quem está nas cadeiras, sabe? Nós, na grande maioria, viemos de bacharelados, né? E não de licenciaturas, assim. Né? Então você já tem um primeiro problema, né? Você tem muito médico que dá aula, mas pouco professor que é médico, de fato. Sim. Né? E com a rápida explosão de curso de medicina, né, essa discrepância ficou maior ainda. A gente não tem número suficiente de professores para ocupar essas cadeiras. E aí eu acho que tem ainda um aspecto aqui que é uma visão ainda um pouco míope de algumas instituições de ensino, né? De achar que vai remunerar o professor só para o evento da aula em si, né? E que não investe, né, verdadeiramente na formação docente. Né? Então, eu acho isso ruim, sabe? Porque, tá bom, você paga X moedas por hora de aula, mas e o preparo, né? Sim. Né, desse professor, até colocar ele ali naquela cadeira. Vira um bico pro cara, né? Exatamente. Né? Então, vira uma atividade que, né, se couber na minha conveniência, eu vou tocar ali, né? Frequentemente, a gente falou de curso de oportunidade no podcast passado, né? Se a gente for fazer essa conta, é muito fácil dela perder frente a outras possibilidades que o cara vai ter, né? Especialmente aí avançando na carreira médica. E aí a gente vai tendo um problemaço nas mãos, né? Que é a formação de futuros médicos, que é o que está acontecendo agora. E antes disso, Cristiano, por exemplo, uma faculdade, uma instituição de ensino privada, ela hoje já consegue perceber a falta que faz um professor no corpo dela? Quais problemas essa faculdade vive, que tenha, sei lá, bons cardiologistas, bons ginecologistas, mas não tenha professores, que não tenha essa liderança acadêmica? Que isso já... Qual é o impacto hoje disso? Cara,
Eu acho que a formação... Eu acho que sim. Acho que a faculdade ela já começa a perceber isso. A necessidade de ter esse acolhimento, esse carinho maior por um grupo de professores médicos. Eu acho que frequentemente elas não sabem ainda, sabe, como lidar e desenvolver isso. Porque isso, cara, isso não é da noite para o dia e precisa de um investimento, né, nessas pessoas para, de fato, você viabilizar essa carreira, de fato, de professor assim, né, na área da saúde. Eu acho que os problemas, cara, são a formação de, vou usar o termo aqui, vício mesmo, sabe? A formação cada vez mais de alunos viciados, né, em hábitos e comportamentos ruins. Entendeu? Aí, alunos e professores, né? Eu acho. E aí essa relação, ela vai se perpetuando. Né? Se abaixar o crivo acadêmico, cara, você aumenta o nível de vício. E o crivo moral? Assim, pode e não pode. Porque o professor, ele tem uma relação, eu gosto de falar também isso, né? O professor deveria ter uma relação com o aluno, uma relação paternalista fraca, né? Por exemplo, se o meu filho de 10 anos está fazendo uma besteira, eu vou lá e vou falar assim, cara, você não vai fazer isso porque eu sou seu pai. Eu não posso falar isso para um aluno, você não vai fazer isso porque eu sou seu professor. Mas eu posso chegar e falar, olha, eu acho que você não deveria fazer isso por causa disso. Quando você entra na relação, enfim, comercial, e aí vou dar uma apimentada na conversa, e quando você esvazia a função do professor, e aí vou usar um termo polêmico de propósito, ele vira um facilitador, na verdade um sujeito que não... Enfim, que ele está ali atuando numa metodologia ativa, que coloca de forma errada o aluno no centro do processo, porque isso foi mal entendido aqui no Brasil. Tenho certeza disso, a gente vai falar no próximo episódio. Você acha que quando esse professor perde esse papel de líder, esse papel, professor ou professora, lógico, esse aluno ele também paga um preço alto, né? Bruno, acho que isso é uma característica humana, assim, não é nem só do professor, sabe? Existe um conceito que eu gosto muito, quem já me escuta e já ouviu falar sobre isso, que é o conceito de preguiça social, da década ali de 90, né? Eu gosto, isso vem um pouquinho lá da questão do estudo do comportamento também, né? Existe alguns comportamentos esperados dentro de determinados ambientes e contextos que são meio previsíveis, assim, pelo menos para grande parte do ser humano, quando a gente pega o comportamento médio do ser humano. Deixa eu dar um exemplo aqui para chegar nessa questão do professor. E aí eu acho que o professor ele acaba sendo uma vítima mesmo, assim, de todo esse cenário que se construiu. Eles começaram... existe uma máxima, né, uma frase que é: duas cabeças pensam melhor do que uma, né? Sabe que isso é verdade? Né? Depende. Aí as respostas em economia, tudo depende. Eles começaram a medir na década de 90 ali, muito interessante. Eles pegavam uma pessoa, mandavam ela puxar tipo um cabo de guerra, mandavam ela puxar uma corda sozinha. Tá? E aí mediam, né? Tinha lá um aparelho de medir a força lá, a força dessa pessoa, e depois ela colocava essa pessoa num grupo de 4, tá? E mandava ela também puxar a corda, no cabo de guerra. Em geral, as pessoas em grupo reduziam 25% do seu esforço. Tá? 25% do seu esforço. Fica um negócio que deixa pro outro, deixa que deixo, né? pro outro. E no final, o grupo, a somatória do grupo era menos eficiente do que a do indivíduo. E aí se cunhou esse termo de preguiça social, né? Uma extrapolação desse termo eu não quero estar certo, eu só quero paz. Entendeu? Sabe? Sim. Porque sim. assim, divergir, né? Corrigir, colocar essas questões, isso gasta energia, né? Dá dor de cabeça. Demais. Né? E você pode entrar, né? Você é um jovem professor, você entra com aquele espírito ali, porra, combativo no bom sentido, né? De querer fazer e tal. Mas, às vezes, você vai sendo tão tolhido de tanta regra, de tanta coisa. É tão difícil fazer isso. Sim. Que esse comportamento de preguiça que você quer saber, cara. Já tentei. E hoje, numa hierarquia acadêmica, o que eu vejo que quem na verdade, toda essa força aponta e na cabeça do coordenador de disciplina. Que é aquele cara que organiza as provas, que tem que organizar outros professores, e o professor que dá uma ou duas aulas, ele faz a questão da prova do jeito que ele quiser, ele dá uma aula meio mais ou menos, ele não vai se estressar, e quem tem que decidir ali no final das contas é o coordenador de disciplina. Muitas vezes até um professor chega e fala, olha, o aluno fulano de tal não é um bom aluno, na minha opinião não tinha como ele passar. Só que no final das contas, enfim, esse professor vai lá,
dá uma aula, uma prova que não avalia muito bem, não é uma prova que tenha validade, e o coordenador de disciplina fica com tudo na cabeça. A diretriz curricular também não se envolve tanto, porque a faculdade acaba seguindo a diretriz, e esse cara vira meio que o capitão, fazendo uma comparação com a hierarquia militar, né? Então, eu vejo isso, né? É muito mais fácil você agradar, né? E, enfim, e receber o e aí a tapinha gente nas tem um costas, outro problema, né, cara? Que agora vai ser exacerbado pela tecnologia, né? Porque você não vai ter mais professor fazendo aula, nem fazendo prova, e nem corrigindo prova. Entendeu? E eu tô falando agora. Você entra no gama.pp e pede uma aula aí, quantos slides você quiser, entendeu? Pelo menos a capacidade de fazer uma aula melhor que a que eu faria é muito grande. Com certeza. E eu posso pedir pro chat GPT ou qualquer outro, faz 20 questões de múltipla escolha, eu quero 10 fáceis, 15 mais ou menos e 5 difíceis, entendeu? Essa é a parte da docência completamente passiva de ser mecanizada agora. E vai ser. Entendeu? E vai ser. Então, o que deveria ser, né, investir, então, no professor, já que a gente vai ter uma mecanização dessas atividades, né, que gastam tempo, sempre gastou muito tempo, né? Preparar a aula, corrigir, quem deu aula sabe o tempo que você tem com isso. A tendência é você mecanizar e gastar cada vez menos tempo com isso. Então, tem essa questão acontecendo, mas, por outro lado, quem sabe, então, também a gente não pode investir agora, então, né? Aí sim, né? Sim. Em preparar esse professor, né, para as questões comportamentais, morais, né, para a gente, de fato, avançar essa formação pelo lado do aluno. Né? Eu estou tentando aqui fazer um bom uso, né, da tecnologia que está na mão de todo mundo hoje. Né? Então, eu diria que não tem mais desculpa para correr dessa conversa, sabe? Assim? Porque 90% da atividade que o seu professor faz hoje, se ele ainda não aprendeu a fazer, sabe, em algum instrumento de inteligência artificial, ele já está perdendo tempo, porque já poderia estar fazendo. Sim. Tanto aula, quanto prova, quanto correção, tudo. Tá? Então, por que não também, sabe? Acho que existe uma questão da instituição de ensino aqui agora de... cara, existe um tempo ocioso que vai aparecer aqui na vida desse professor que eu tenho que preencher ele agora, talvez, com isso que a gente está falando aqui, sabe? De fato, como eu formo esse docente, né, para preparar esse aluno para esse ambiente de complexidade, né, lá na frente, o mercado de trabalho lá na frente, sabe? Então, eu pelo menos tenho tentado ver com certo otimismo, sabe, essa oportunidade. Não sei se as pessoas estão abertas a isso. Eu, de 3 anos para cá, eu mudei bastante as minhas aulas. Como eu falei no podcast passado, assim, em relação a deixar uma bibliografia muito mais clara para o aluno. Hoje eu sei que se eu der uma aula de um tema X, provavelmente no YouTube já tem essa aula com recursos pirotécnicos muito melhores e uma aula muito mais complexa. Esse aluno vai ter, né, alguma plataforma de curso para residência que também vai dar essa aula, né? Mas o que eu posso levar para ele é a minha experiência pessoal, né? Então, basicamente, hoje o que eu levo para a sala de aula é a forma como eu vejo e a forma de destrinchar os conceitos para o aluno compreender aquilo que está sendo falado. E um outro ponto, né, importante, a experiência de quem trata de fato o problema, né? Então, assim, beleza, a inteligência artificial faz a aula de asma e tal, mas, olha, tem 20 anos que eu atendo paciente com asma, né? Sim. Então, de alguma maneira, o professor, eu acho que ele tem que ser treinado na própria língua, né, na língua portuguesa, em conseguir expressar as suas impressões, né? Sim. E valorizar a parte humana da coisa, né? Sim. Que é ali o interstício da relação com o paciente. Então, assim, eu acho que, de alguma maneira, o que você falou no podcast passado, a gente vai acabar dando passos para trás, né? E voltar para a explicação analógica da coisa, né? Eu acho. Esse vai ser um diferencial, assim, eu acho. Daqui, assim, cara, eu tenho sentido muito isso, né? A pandemia, ela catapultou, né? Impulsionou várias mudanças na maneira de se entregar produtos e serviços de educação. E eu tenho notado já, né, uma tendência... Peraí, cara, tá over, né? Vamos voltar aqui. Claro que a figura do quadro e o giz, né, ela é muito simbólica aqui. Sim. Mas voltar para essa old school, né, essa velha maneira de ensinar, talvez seja um caminho interessante. Eu acho que talvez as pessoas vão começar, inclusive, a pagar um pouco mais por isso. Pois é, o exemplo que a gente dá da comunidade. A comunidade de medicina indutiva já tem quase chegou a 1000 membros, né, para a gente se encontrar na quinta noite e falar um pouco de o que a gente entendeu, qual foi a nossa dor, qual foi o problema, né? E alguns membros da comunidade falam que
a quinta noite é o momento onde eles não se sentem sozinhos na medicina. Até porque essa formação técnica, mecanicista, assim, ela está acessível em qualquer prateleira, né? Sabe assim? Então, esse não vai ser o fator de diferenciação no seu produto e serviço que você está entregando, cara. Não vai ser. E para finalizar esse episódio de hoje, você acha que a Faculdade de Medicina hoje ela é muito centrada, e com razão, na avaliação formal que ela tem do MEC? Então, ela vai ter uma prova do ENAD, ela vai ter a avaliação do curso, e isso chancela, né, para que ela funcione do ponto de vista burocrático. Você acha possível que em algum momento isso se torne uma necessidade? O quê? Que tenha professores capazes de liderar alguns alunos, enfim, para dar uma despressurizada em tanta tecnologia? Eu acho que sim. E tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente fala de certificações de qualidade, não é só na educação, né? Existe uma relevância muito grande e é importante, sim, as certificações formais de qualidade, né? Mas a gente não pode esquecer que isso não necessariamente implica em melhoria contínua de qualidade, né? Às vezes, algumas certificações de qualidade, cara, eu comparo a mesma coisa de fazer uma selfie, sabe? Quando você vai fazer uma selfie, você vai procurar o seu melhor ângulo, a melhor luz, a melhor não sei o quê, né? E tira uma foto. E às vezes a foto tá ótima, né? Mas se aquilo ali reflete ou não a realidade, cabe à instituição, né, colocar isso na balança, pensar sobre, né, e entender o quanto ela quer ser honesta com ela mesma, sabe? Não estou aqui argumentando contra, não, tá? Eu acho que é importantíssimo ter chancela, tá? Tanto em hospital quanto em faculdade, isso é importante. Isso minimamente coloca a gente num nível básico, assim, de qualidade, de segurança, entendeu? Eu acho que é o mínimo, tá? Mas também não acho que é uma zona de conforto, sabe? Especialmente num mercado que carece de inovações, de fato, educacionais, que vão formar um ser humano, um aluno, um ser humano melhor, sabe? Mais hábil aí a lidar com cenários reais, com as relações humanas lá com o seu paciente. Eu acho que esse é o ponto, sabe, agora, de desafio, assim, das instituições de ensino. A parte técnico-mecânica, cara, a economia de escala já fez esse favor para o mundo, sabe? Chegou e está chegando e só vai crescer, sabe? Então, é um momento de repensar mesmo, assim, sabe? Como esse ensinar. Quer ver um exemplo? Isso pode ser até um assunto de outro podcast nosso, assim. Tem umas semanas atrás, participei de uma mesa que estava falando sobre isso. Pô, hoje, por exemplo, vieses cognitivos, tá? Isso é uma coisa tão já... Você pode entrar por várias lentes, né? Várias áreas, né? Economia, várias áreas. É como se isso não existisse, cara, no ensino médico. Sabe? Os alunos estão saindo da faculdade sem entender o que é um viés. Sim. Né? Se eu for falar de metodologia científica, então, sabe? Menos ainda. Sim. Então, assim, cara, tem umas coisas que são básicas, assim, né? Na formação de um bom profissional de saúde lá depois, né? Enfim. Acho que é só mais um ponto, assim, para levar em consideração. Então, a gente acaba esse episódio. No próximo episódio, a gente vai falar sobre um pouco das metodologias ativas, da repercussão dela no cenário da educação nos últimos 20 anos e se é possível haver algum tipo de inovação em relação a metodologias de ensino envolvendo a parte técnica e extratécnica. Bruno, acabamos.